Band Entrevista está de volta. Converso hoje com o cientista político Cláudio André Souza. Professor, a gente estava conversando nos blocos anteriores sobre toda esse cenário meio que bagunçado, né? Dos políticos que mudam de lado toda hora, esquerda, direita, não existe mais bem isso tão definido, pelo menos como o senhor falou antes das eleições, né? Isso tudo, esse cenário, acaba refletindo, de alguma forma, na identidade do eleitor para com os candidatos, porque, por exemplo, a gente tem aí nessa eleição uma particularidade bem interessante, que nos últimos 10 anos, na verdade, o número de novos títulos eleitorais entre adolescentes teve uma queda, 82%. Por que esse desinteresse? Talvez seja isso, essa falta de identidade, de se identificar com o político? Também. Eu vejo que temos 3 fatores, né? Primeiro, a gente teve, na pandemia, uma queda de sociabilidade. Então, esse fator mais sociológico, né, de não estar nas ruas, nas escolas, nas universidades, né, que é o lugar que a juventude está, né, e de alguma maneira reflete também na socialização política. Um segundo elemento é essa onda de corrupção que nós tivemos com as investigações da Lava Jato até aqui. Foi uma onda muito forte, numa posição de crítica às instituições políticas, à democracia como um todo, né? E, então, aos partidos, né? Ao Congresso. Então, a gente tem essa posição. E eu acho que o terceiro elemento é um desinteresse gerado da importância, ou seja, do ponto de vista da educação política, qual é o lugar, de fato, das instituições, dos governos no dia a dia. Eu penso que esse é um fator pedagógico fundamental que as instituições precisam dar conta. E um desafio também dos políticos, sim, né? Sim. De trazer esses novos eleitores, né? Perfeito, de conseguir conversar com eleitores jovens, mostrando quanto questões do dia a dia, né, como o preço de um ingresso para um show, né, o acesso à tecnologia, às redes, a um aparelho, a um smartphone, a informática, enfim, até o preço da comida que a gente consome todos os dias, tem uma relação direta com as políticas geradas no âmbito dos governos, né, do legislativo também, do próprio judiciário. Então, esse é um desafio cívico, né? Como é que a gente consegue conversar diretamente com esses jovens? A pandemia, como eu disse, gerou de fato essa retração. Então, eu vejo que no caso de alguns estados, a gente percebeu que isso acaba tendo uma influência. Porque onde é que o jovem olha para a política? Às vezes é no Grêmio Estudantil, às vezes é na rua, diante de um protesto, né? Diante de uma situação em que ele é chamado para refletir sobre a realidade. Então, eu vejo que, de fato, a gente tem um cenário muito preocupante. As instituições precisam não só valorizar a democracia, como a inclusão desse eleitorado, sem dúvida. Que é uma questão de representação política, né, Carolina? Então, se a gente tem menos jovens na política, isso se reflete em candidaturas jovens e também se reflete no interesse dos políticos em representar essa juventude. Agora, um outro ponto também, professor, na última eleição a gente teve uma participação muito forte das fake news. Tanto que nos últimos anos o TRE fez um trabalho de combate muito forte em relação às fake news, as plataformas digitais, né, também precisaram fazer. O eleitor talvez esteja mais esperto ou mais atento a isso nessas eleições e as fake news não tenham tanto um papel tão definitivo nos resultados? Eu vejo que terá menos influência, né? Mas ainda há um perigo na esquina. Sim. Né? Porque as fake news têm se aperfeiçoado. Aquelas plataformas em que é possível manipular vídeos, falas, né? Discursos de uma maneira geral, imagens. Então, esse aperfeiçoamento, né? Com outras plataformas que ainda existem, podem gerar uma confusão. Até porque as fake news jogam, né, Carolina, com a desinformação e a própria dificuldade do eleitorado, de uma parte do eleitorado, em ter uma escolaridade, de ter alguns anos de estudo que consiga, de alguma maneira, filtrar aquelas informações que chegam, muitas vezes mascaradas de informação, né, de jornalismo, e que, na verdade, não passa de um link com uma informação que é totalmente falsa. Então, eu ainda vejo que há um desafio, mas o trabalho do TSE, né, junto às plataformas, também a própria preparação das campanhas eleitorais, né, em lidar com fake news. Então, já existem mais agências de checagem, né, que conseguem reverter rapidamente. Há um debate sobre como as plataformas podem identificar que uma determinada mensagem, né, não contém informações verdadeiras. Enfim,
eu vejo que a gente vai ter um ambiente eleitoral mais favorável à verdade, mas ainda é necessário a gente manter O uma eleitor sempre cautela precisa ficar atento, né? demais. Acho que a última eleição fez a gente também aprender sobre isso, né? Sobre a Sim. importância de ficar atento às informações que chegam até a gente. Tá certo, professor. Obrigada, viu, pela sua participação mais uma vez aqui. Eu agradeço, foi ótimo. Tá certo, é isso. O Band Entrevista de hoje termina aqui para você. Um bom fim de semana. Boa noite.